Pessoal, boa noite. Se puderem, aquele pedido de sempre, deixar a câmera para a gente ver a cara de vocês, assim como vocês estão vendo a nossa. Bem colheira. Cara de mãe cansada, de pai cansado. Nós estamos aí juntos. Então, boa noite, sejam bem-vindos de novo na nossa terça-feira de estudos. Uma continuidade dos nossos estudos em Daniel. Lembrando que Daniel é um livro complexo, um livro cheio de assuntos controversos ou interpretações controversas, e que a gente vem tentando trabalhar juntos e estudar juntos esse livro e ter mais compreensão daquilo que o Senhor tem para nos mostrar nesses dias, né? Como diz em Daniel 12, que no fim dos tempos que o livro estaria selado e seria, no fim dos tempos, o conhecimento se multiplicaria, porque as pessoas iriam estudar mais o livro de Daniel, se aprofundar mais no livro de Daniel. Então, o Senhor nos dê graça nesse tempo para que o conhecimento, de fato, se multiplique, para que a revelação do Espírito em relação a essas profecias seja mais evidente para cada um de nós e que a gente tenha discernimento nesses dias. Sem delongas, vamos ao que interessa. Só antes de começar a leitura de novo do capítulo número 8 de Daniel, queria que a Stephanie compartilhasse uma coisa com a gente sobre uma chave interpretativa da Bíblia, assim, um fundamento de interpretação da palavra, porque isso que ela vai compartilhar é fundamental para a gente olhar para o livro de Daniel, principalmente para Daniel 8, mas o livro de Daniel como todo, e serve também, obviamente, para entendimento da palavra como um todo. Como acho que eu comentei na semana passada, eu estou fazendo um curso, e nesse curso eu estou tendo esse curso de interpretação da Bíblia, né? Então ele vai mostrar algumas maneiras de interpretar a Bíblia, corretas de interpretar a Bíblia, e uma delas não tem nem muito o que discorrer a respeito disso, que a gramática precede a teologia. Então, basicamente, o que quer dizer que a palavra, a letra, o texto quer dizer o que está escrito, antes do que você entendeu. Então, primeiro vem o que está escrito, depois o que você concluiu daquilo. Isso é importante porque, assim, interpretação de texto já é uma coisa complicada no vestibular, né? Neguinho bomba prova de vestibular por causa de interpretação de texto. Agora, imagine a interpretação de texto bíblico, né? Então, a gente tem que considerar que é um texto extremamente antigo, né? Que é uma gramática extremamente antiga, um texto extremamente antigo, que passou por diversas traduções, por diversas influências de tradução, e por isso que é importante, quando a gente está estudando a palavra, a gente pesquisar diferentes versões, olhar algumas questões no texto original, tentar entender. Tem gente que, quando se aprofunda mesmo no estudo das profecias, vai estudar aramaico, vai estudar hebraico, vai estudar grego, para poder entender a gramática e a estrutura literária desses textos que formam as escrituras, né? Mas é importante a gente ter isso como uma chave interpretativa, porque muita gente vai argumentar em relação à palavra, muita gente vai fazer, o meu irmão chamaria de transformar a Bíblia num livro espírita, né? Então, espiritualiza tudo na Bíblia. Israel, igreja, enfim, né? Entre outros conceitos aí, de você transformar o que o texto está dizendo em algo, em espiritualizar aquilo para aquilo encaixar naquilo que você acredita, né? Ou em uma linha doutrinária que você acredita. Então, vamos ter isso em mente quando a gente vem para o livro de Daniel. Vamos ter isso em mente quando a gente tenta interpretar alguma coisa na Bíblia, né? Porque, sim, nós precisamos, a Bíblia é um livro que precisa de interpretação. E o fundamental, obviamente, para interpretar a Bíblia é a gente ter o Espírito Santo,
mas é importante a gente olhar para o texto e para aquilo que o texto está dizendo, porque foi dessa forma que Deus escolheu entregar a palavra dele para nós. Ele escolheu entregar através de um livro, através de um texto, através de uma estrutura de texto. Portanto, por isso que a Stephanie compartilhou isso, que a gramática ela precede a teologia. Então, o que o texto está dizendo, o que o contexto está dizendo, vem antes do que o seu pastor favorito interpretou, ou do que o seu profeta favorito interpretou, ou do que o seu youtuber favorito, ou o seu instagramer favorito falou. Certo? Muito bem. Isto posto, na semana passada a gente falou sobre a visão de Daniel 8, né? Só lembrando um pouquinho da estrutura do livro de Daniel. Então, Daniel 7 é uma visão, né? Daniel... Stephanie vai ter que sair lá para dar uma olhada na cria. Daniel 7 é uma visão, Daniel 8 é outra visão. E aí, tem gente que... Daniel 9 é um capítulo também separado, e tem gente que defende que Daniel 10, 11, 12 devia ser um capítulo só. Aliás, só para contextualização também disso que a gente falou, a estrutura de capítulos e versículos na palavra, ela não é uma estrutura inspirada por Deus, tá? Isso veio muito depois. Então, a forma de separar capítulos, versículos, etc. E por isso que muitas vezes a estrutura de capítulos e versículos, ao invés de ajudar a gente a interpretar a Bíblia, ela atrapalha. E por isso que eu tenho aprendido isso cada vez mais e conheço muita gente que defende isso. É importantíssimo a gente ler a Bíblia do início ao fim, sem parar, constantemente. Né? Porque quando a gente quebra muito, às vezes você pergunta, você já leu Isaías? Já? Qual o capítulo? O meu favorito, sei lá, o capítulo 55 é o meu favorito. Então é esse que eu li de Isaías. Né? Mas e o que diz do 1 ao 66? Né? Então é importante a gente sempre ter isso em mente também. E quando a gente olha para o livro de Daniel, principalmente nos capítulos que a gente vai olhar futuramente, 10, 11, 12, ele tem uma continuidade que seria melhor a gente olhar para eles na sequência ao invés de olhar segregadamente. Mas Daniel 8 é uma visão é uma visão única, vamos dizer assim, no livro de Daniel. É óbvio que ela reflete Daniel 2, reflete Daniel 7, e depois Daniel 9, 10, 11, 12 vai se referir a Daniel 8 também. Mas a gente tem, então, em Daniel 8 a visão do carneiro, a visão do bode, dos chifres e o que cada uma daquelas coisas quer dizer. A gente já conversou sobre isso na semana passada. Mas tem aí na tela, só para a gente acompanhar o texto novamente e ver se ficou alguma dúvida. Eu vou abrir um espaço para vocês falarem se tem alguma dúvida, alguma coisa assim. Então, levantei. Deixa eu achar só a minha apresentação aqui. Bem. Levantei os olhos, olhei e vi em pé diante do rio. Aliás, Daniel 8, 1 e 2, a gente falou sobre as posições geográficas, né, onde que aquilo se localizava no mapa e tudo mais. Se vocês olharem nessa imagem que eu pus aí, atrás do texto tem uma bandeira do Irã e uma bandeira da Turquia. E aí a gente vai entender o porquê isso também. Levantei os olhos, olhei e vi em pé diante do rio um carneiro com 2 chifres, que é esse animal que está aí do lado esquerdo da tela. Os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto que o outro, e o mais alto subiu para o último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte, para o sul. Nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele fazia o que desejava e ele crescia. Enquanto eu considerava isso, vi que um bode vinha do ocidente por sobre a face de toda a terra, sem tocar no chão, e aquele bode tinha um chifre proeminente entre os olhos. Então aí, além do carneiro, a gente vê agora que surgiu um bode que tem um chifre proeminente, um chifre grande entre os olhos. Ele se dirigiu ao carneiro que tinha 2 chifres, o qual havia visto em pé diante do rio, e correu contra ele no furor da sua força. Eu o vi aproximar-se do carneiro, cheio de ira. Assim ele o feriu e lhe quebrou os 2 chifres.
O carneiro não tinha força para lhe resistir, e o bode o jogou por terra e o pisoteou. Também não havia quem pudesse livrar o carneiro do seu poder. O bode cresceu muito e no auge de sua força, aquele grande chifre foi quebrado. Então, no auge, no auge desse império, no auge da força desse império, esse chifre, ou seja, esse indivíduo que era o chifre proeminente, ele foi quebrado. E nasceram outros 4 chifres proeminentes para os 4 lados do céu. Muito bem. Daniel 8, 3-8, a gente tem essa visão de 2 bestas. E quem são essas 2 bestas? A gente falou que existem algumas formas de interpretar. Uma que é totalmente futurista e que fala que isso ainda não aconteceu, que isso vai acontecer no futuro. E uma que é a visão mais clássica, a visão mais tradicional, que avalia Daniel de 3-8 como fatos que são históricos, fatos que já aconteceram na história. E aí, a partir de Daniel 9, seria uma profecia do que vai acontecer nos tempos do fim. As pessoas que defendem que Daniel 8 inteiro é sobre os tempos do fim, elas vão se basear principalmente quando o anjo Gabriel ele fala que aquela visão se refere ao tempo do fim. Mas o anjo Gabriel ele não categoriza, ele não fala que a visão inteira é do tempo do fim, e ele também não fala que a metade da visão vai acontecer agora e metade da visão vai acontecer só no tempo do fim. Então tem essa questão aí para ser considerada, tá? Mas o que a interpretação clássica diz é que então dos versículos 3-8 ou dos versículos 2-8 seriam fatos históricos. Então esse carneiro com 2 chifres teria sido o Império Medo-Persa, os 2 chifres, né, do Império Medo-Persa, e depois o surgimento do bode com 1 chifre seria o surgimento do Império de Yavan, ou Império Grego, né, e Yavan, porque eu não estou falando Grécia, para a gente não associar com o território grego hoje, né, ou com a Grécia hoje. O Império de Yavan ele pegava principalmente parte da Turquia, né, e das ilhas gregas ali e tudo mais, mas era muito mais o território de onde é a Turquia atual do que onde é a Grécia atual. E aí então a interpretação clássica vai dizer que esse chifre proeminente no carneiro foi, né, Alexandre o Grande. E aí existe uma simplificação da história, o que não é o correto de se fazer, mas eles falam que então os 4 chifres, que depois da morte de Alexandre o Grande morreu subitamente aos 32 anos. E daí depois da morte de Alexandre o Grande surgiram 4 dinastias que alguns comentaristas atuais da Bíblia tradicionais vão dizer que é Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu, e que daí da dinastia de Seleuco surgiu Antíoco Epifânio, que é o que trata no livro de Macabeus, na Bíblia Católica, por exemplo, etc. Só que a gente viu na nossa aula anterior que quando a gente estuda a história mesmo, a gente vai ver que não foram só 4 dinastias, que foram 5 dinastias. Aliás, um dos mais proeminentes que surgiram depois de Alexandre o Grande foi Antígonos. Antígonos nem está nessa lista aqui, que vocês veem aqui do lado esquerdo, né? Não estou vendo, não tá certo. Não está compartilhando? Está compartilhando a tela, mas a seta não está aparecendo. Tá. Não sei porquê. Enfim, foram 5 dinastias e não 4, então tem essa simplificação. E daí, quando você lê comentaristas, você vai ver diversas opiniões diferentes e nenhuma delas bate, então fica muito difícil de entender, compreender, até que eu estava ouvindo a aula
do Joe Richardson a respeito de Daniel 8, e ele fala que ele estudou muito sobre a história do Império Grego, do Império de Avan, sobre Alexandre o Grande, sucessores e tudo mais, e ele se deparou com um livro que conta a história de uma maneira diferente, em que, na verdade, depois de Alexandre o Grande, surgiram 4 famílias que dominaram o Império de Avan, que seriam Ptolomeu, esse segundo organograma que está aí do lado direito da tela, que seria Ptolomeu, Seleuco, Antígonos e Antípater. E da dinastia de Seleuco, ou da família de Seleuco, é que surgiu o Antíoco Epifânio, que é esse líder que é associado à figura do anticristo, né, por muitas pessoas, mas que não bate com o restante de Daniel 8. Assim, muita gente vai dizer que foi esse cara, e até mesmo se a gente se basear no livro de Macabeus, você acaba achando que pode ter sido esse cara e tudo mais, mas a gente vê que não é pelo simples fato de que Jesus disse que isso ainda não aconteceu, que o abominável, a assolação abominável que vai acontecer no templo ainda seria algo futuro, né? E esse Antíoco Epifânio é uma figura histórica de antes de Jesus. Então, se Jesus está colocando isso no futuro, não tem comentarista, não tem teólogo que vai me convencer de que foi no passado, certo? Além de Jesus, se vocês precisam de mais alguém de peso na Bíblia que coloca isso no futuro, comentei com vocês que Paulo também coloca isso no futuro em 2 Tessalonicenses. Ele vai falar que é um acontecimento do futuro e não histórico. Muito bem. Aí vem a parte de Daniel que está se referindo mais ao futuro agora, que ainda não aconteceu. Então, Daniel 8:9. E saiu um chifre pequeno de um deles. Então, dos 4 chifres que surgiram. Então, pensa no bode. O bode tinha um chifre. Esse chifre, quase todos os teólogos vão concordar que é a figura de Alexandre o Grande. Esse chifre, Alexandre o Grande morreu. Então, esse chifre caiu, né, desse animal. E surgiram 4 chifres, ou essas 4 famílias que dominaram o Império de Avan naquela época. E aí está dizendo aqui que de um deles surgiu um pequeno chifre que cresceu muito para o sul e para o oriente e para a Terra Gloriosa. A gente vai ver que para o sul seria o Egito, para o oriente e para a Terra Gloriosa, que é Jerusalém. E cresceu até o exército do céu e jogou por terra algumas das estrelas do exército e as pisou. Ele cresceu até confrontar o príncipe do exército e lhe tirou o holocausto contínuo. No lugar de seu santuário foi jogado por terra e o exército lhe foi entregue juntamente com o holocausto contínuo por causa da transgressão. Lançou a verdade por terra e fez o que era do seu agrado e prosperou. A gente vai voltar nesse ponto dentro em breve. Pulando o versículo 12 e 13, a gente leu Daniel 8:15 a 18, que eu vou ler de novo rapidamente só para a gente lembrar. Enquanto eu, Daniel, observava a visão, procurei entendê-la e vi alguém parecido com um homem diante de mim, e ouvi uma voz de homem entre as margens do lago, palpitou e disse: Gabriel, faz que esse homem quem, Daniel, entenda a visão. Então a gente passa por aqui despercebido nessa parte, mas veja bem, Daniel vê nessa visão, ele vê 2 anjos trocando uma ideia, uma conversa entre 2 anjos. E um anjo fala para o outro. Então, um anjo a gente não sabe quem é, mas o outro a gente sabe o que está escrito aqui, que é Gabriel. Então, um anjo fala para Gabriel: Gabriel, conta para Daniel o que significa visão. Gente, quando tem um anjo conversando com o outro né, na Bíblia, e ainda nessa situação, né, conta a visão para Daniel.
eles não estão ali conversando para eles entenderem a visão. Eles estão, de fato, trazendo uma revelação que é para nós. Então, quando a gente vê em Mateus 24 Jesus falar para a gente buscar em Daniel, buscar esse entendimento em Daniel, e aqui a gente vê o anjo Gabriel vai dar a interpretação, então é para a gente saber ou não é para a gente saber sobre essas coisas? Sou muito mais a favor da ideia de que é para a gente saber, né? Que o Senhor está dando condições da gente entender aquilo que vai acontecer, certo? Ouvi uma voz de homem, Gabriel, faz com que este homem entenda a visão. Então, Daniel 8:16. 17. Quando ele se aproximou de onde eu estava, fiquei amedrontado. Eu também ficaria. E caí com o rosto em terra, mas ele me disse, filho do homem, sabe que essa revisão se refere aos tempos do fim. Então, essa fala de Gabriel que muita gente vai pegar e falar, tá vendo? Daniel 8 inteiro é sobre os tempos do fim. Mas a gente vai ver que em Daniel 11, por exemplo, metade do capítulo está falando de fatos históricos, metade do capítulo está falando de eventos futuros. Então, se isso acontece em Daniel 11, por que não pode acontecer em Daniel 8 também? Versículo 18. Enquanto ele falava comigo, fiquei em transe com meu rosto em terra, porém ele me tocou e me pôs em pé. E disse, eu te revelarei o que acontecerá nos últimos tempos da ira. Pois isso pertence ao tempo determinado do fim. Então, tempo da ira, eu marquei aí Deuteronômio 32, para vocês lerem depois, Deuteronômio 32, eu vou puxar aqui rapidão. Porque você não se aguenta. Porque a gente às vezes acha que escatologia começou no Apocalipse, né? Mas olha aqui que fala em Deuteronômio 32, versículo 35. A mim pertence a vingança e a retribuição, o Senhor falando. Sério? Vingança? Deus? Sempre ouvi falar num Deus de amor, Deus de paz, Deus de perdão. A mim pertence a vingança e a retribuição. Versículo 36. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo. Mas não é só Deus de perdão, só Deus da salvação. E não que ele não seja, né? Sim, versículo 41. Tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei os que me odeiam. Versículo 43. O Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra e pelo povo. A gente estava na nossa reunião de família hoje, lendo um texto a gente estava fazendo uma reflexão em Salmo 119. E aí a gente estava falando sobre o amor e o juízo de Deus. Então, eu estava explicando para a Luísa que o amor de Deus não anula a justiça de Deus e o juízo de Deus, e o juízo de Deus também não anula o amor incondicional de Deus. Então, uma reflexão para a gente sempre ter em mente é que eu acho que a gente só falar e só querer saber do amor de Deus e do perdão de Deus é irresponsável sem a gente olhar para o juízo de Deus e para a justiça de Deus. É algo tão irresponsável quanto você só olhar para o juízo de Deus, para a justiça, para a vingança de Deus, sem olhar para isso com amor, né? Então, quando você olha muito para o juízo de Deus, sem olhar para o amor de Deus, você se torna um radical, né? Qual é a diferença entre você e um muçulmano radical? Basicamente isso, né? Pensa em você e um cara do ISIS. Então, se você olha só para a vingança, para o juízo de Deus, sem olhar para o amor de Deus, não tem quase diferença entre você e um radicalista islâmico. Agora, ao mesmo tempo, se você olha só para o amor de Deus, sem olhar para o juízo, para a justiça de Deus, você é um liberalista, tanto quanto a maioria da esquerda liberal no mundo inteiro, né? Então, não tem como, tem que haver um equilíbrio na balança, né? Então, Deus é de fato um Deus de amor, mas tem um dia aqui que é determinado como um tempo da ira de Deus, e esse dia está lá desde Moisés, né? Desde Gênesis 3:15, né? Mas Moisés falando aqui em Deuteronômio 32 que existe um tempo da ira de Deus, existe um tempo da vingança de Deus.
E é isso que Gabriel está falando. Eu vou te revelar o que vai acontecer no tempo da ira de Deus. Então ele está falando, eu vou te mostrar o que vai acontecer no futuro, no tempo da ira. Pois isso, no tempo da redenção também, né? Pois isso pertence ao tempo determinado do fim. E aí ele começa a interpretar. Agora, veja que quando ele começa a interpretar, essa interpretação se encaixa em algo que já aconteceu. Então, ele fala que o carneiro de 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode é o rei da Grécia, o rei de Avã. E o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. Agora, um outro dado histórico, só curioso, para pôr mais confusão no nosso cérebro, é que Alexandre o Grande não foi o primeiro rei da Grécia, né? Mas foi... Hã? Você tá sacudindo tudo aí com sua perna e o vídeo tá ficando tremulão. Desculpa te cortar. É que você tá chacoalhando as pernas e aí tá chacoalhando a televisão, o celular e tudo. Tá tudo tremendo, meu. Desculpa aí. Se vocês estão vendo terremoto aí, ainda não são os terremotos que Jesus falou em Mateus 24, tá, gente? Fiquem tranquilos. É só a mesa que não é estável. Tá vendo? É a mesa não é estável aqui, então vocês estão vendo tremer. Não está tendo terremoto no Canadá. Desculpa aí. Bom, onde eu parei então? Você estava falando que no verso 21, que os reis, que ele já citou reis que já foram. Exato. Paulo, corta essa, se você for pôr no YouTube aí, pra não ficar feio, ficar chato com o nosso lado. Então, quando ele fala dos reis da Média e da Pérsia, e aí eu falei que foi aqui que eu parei, que Alexandre o Grande não foi o primeiro rei do Império de Avã, né? Então, mas ele foi o primeiro rei do Império de Avã, ele foi o primeiro líder, né, do Império de Avã que, de fato, se ergueu como um império que ia dominar sobre outros impérios, né, e que ia trazer a perseguição que ele trouxe para os outros impérios, e principalmente destruir o Império Medo-Persa. Tá? Daniel 8:23, mas no fim do reinado deles, quando os transgressores tiverem chegado ao extremo, um rei de aparência feroz, que discerne enigmas, se levantará. Ele terá grande poder, mas não será de si mesmo. Destruirá terrivelmente, prosperará e fará o que ele bem desejar e destruirá os poderosos e o povo santo. Fará o engano prosperar sobre a sua mão com sutileza, se engrandecerá. Então, grave essas palavras, se engrandecerá, prosperará. Se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem intervenção de mão humana. Apocalipse 13, se eu não me engano, fala que o sopro da boca de Jesus vai destruir ele. 26. E a visão da tarde e da manhã que foi dita, isso está nos versículos que a gente ainda não leu, é verdadeira. Tu, porém, sela a visão, porque se refere a dias muito distantes. E eu, Daniel, desmaiei e fiquei doente alguns dias. Eu imagino se ele ficou, imagine nós nessa situação. Então, olhando para o surgimento do anticristo em Daniel 8:9, se a gente entende, então, que Daniel, de 2 a 8, está falando de fatos históricos, como a gente contextualizou, e que Daniel, de 9 para frente, está falando de fatos futuros, dos tempos do fim, do tempo da ira, do tempo da redenção. Então, vamos olhar então para o surgimento do anticristo, porque algumas pessoas vão argumentar, como eu falei, que esse pequeno chifre de Daniel 9 não tem nada a ver com o pequeno chifre de Daniel 7, né? Ou não tem nada a ver com a estátua metálica de Daniel 8, mas a gente crê que esses 3 capítulos estão falando, nesses trechos, estão falando sobre o anticristo, ou seja, está falando do futuro, não está falando de Antíoco Epifânio aqui. E saiu um chifre pequeno de um deles, e este cresceu muito para o sul. Então, para o sul, a gente vai ver o papel do Egito no fim dos tempos. A gente vai ver que há
que há uma resistência do Egito em relação ao anticristo, e para o Oriente, que seria o Iraque, o Irã, ou a região da antiga Síria, né, onde hoje é atualmente Iraque e Irã, e para a Terra Gloriosa. Né? Então, ele cresce para esses lados e ele quer se impor sobre essas regiões geográficas. Então, de novo, aqui o argumento do porquê não é histórico e sim futuro. Simplesmente porque Jesus disse que é futuro em Mateus 24, e porque Paulo reafirma que é futuro em Tessalonicenses 2, em 2 Tessalonicenses 2. Tá? Agora, se Daniel 8, de 2 a 8, também for futuro, isso significaria que eventos políticos, geográficos e bélicos, vamos dizer assim, aconteceriam aos nossos olhos e a gente seria testemunha de uma invasão do Irã, ou seja, o bode com 2 chifres seria então o Irã querendo dominar o Oriente Médio, e daí surgiria da Turquia um líder proeminente, e depois só que se a gente olhar para isso como seria impossível, não é impossível, ainda mais se a gente olhar para a atualidade no Oriente Médio. Não seria impossível haver um conflito entre o Irã e a Turquia, aliás, a Turquia continua oprimindo ali, tentando restabelecer o que antigamente foi um califato e uma das bestas, né? Mas se isso acontecesse, isso ainda levaria gerações e gerações para que, pensa, tem que surgir um império com 2 lideranças, né? Um império que saia do Irã, com 2 lideranças que dominem o Oriente Médio, depois tem que surgir uma liderança no que seria o contexto atual da Turquia, que derrubaria esse império. Aí, esse líder seria destituído, surgiriam 4. Então, seriam eventos que ainda demorariam muito para acontecer, aí, algumas gerações para frente. Mas, se a gente avaliar que são eventos históricos que já aconteceram no Império Medo-Persa, que já aconteceram com Alexandre o Grande, com as 4 famílias que surgiram depois de Alexandre o Grande, e a gente olhar agora para o que Daniel 8, 9 vai descrever, em vista do que a gente já aprendeu em Mateus 24, do que a gente vai ver em 2 Tessalonicenses, do que a gente vai ver em Apocalipse, a gente pode afirmar que o surgimento do anticristo pode acontecer em qualquer momento, basicamente. Daniel 8, de 10 a 12. O que ele jogou por terra e o que ele pisou. Vamos olhar para isso, porque são dois conceitos muito importantes. O versículo 10 fala assim: ele cresceu. Algumas versões vai falar que ele se exaltou, ou que ele exaltou a si mesmo, até o exército do céu. Então, o exército do céu, a gente vai precisar entender o que é esse exército do céu. E ele jogou por terra algumas das estrelas desse exército e as pisou. Então, ele se exaltou até o exército do céu, jogou por terra alguma das estrelas do exército e as pisou. Então, a primeira coisa que ele jogou por terra, estrelas, está aí na tela para vocês. E o exército. Ele cresceu até confrontar o príncipe do exército e tirou o holocausto contínuo. E o lugar do santuário foi jogado por terra. Então, mais uma coisa que é jogada por terra. O santuário é jogado por terra. E o exército lhe foi entregue juntamente com o holocausto contínuo por causa da transgressão. E ele lançou a verdade por terra. E fez o que era sagrado, fez o que era do seu agrado, desculpa, e prosperou. Não vai fazer nada sagrado. Fez o que era do seu agrado e prosperou. Então, isso é o que o anticristo vai fazer. Ele vai jogar por terra e vai pisar as estrelas, o exército, a verdade
e o santuário. Então vamos ver o que é isso, o que é lançado por terra e o que é pisado, né? Do ponto de vista do anticristo, né? Esse texto está falando o que ele lançou por terra e o que ele pisou. E por que é importante a gente olhar para isso? Porque a gente vai ver textos que podem causar confusão na nossa cabeça, né? Se é que a cabeça de vocês já não está confusa o suficiente. As estrelas do exército, então, vamos ver. Cresceu até o exército do céu e jogou por terra algumas das estrelas desse exército, é o que está nessa versão que eu estou usando, que é Almeida século XXI. Mas aqui na Almeida Revista Atualizada, por exemplo, ele fala, versículo 10, né? Ele fala que cresceu até atingir o exército dos céus, a alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou, né? Então, estrelas e do exército. Tá? Daniel 11:33, vamos ler esse texto de Daniel 11 em contexto com Daniel 8:10. Daniel 11:33 fala assim, ó, os sábios do povo ensinarão a muitos, porém serão feridos pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo despojo, por muitos dias. Mas quando forem feridos, serão ajudados com pequeno socorro. Porém, muitos se juntarão a eles com engano. Alguns dos sábios cairão para serem refinados. Cairão para morrerem, para serem prevalecidos? Não, para serem refinados, purificados, embranquecidos até o fim do tempo, pois isso ainda será para o tempo determinado. Então a gente vê aqui que alguns sábios cairão em Daniel 11. Agora olha Daniel 12, versículo 1. Naquele tempo Miguel, o grande príncipe, se levantará a favor dos filhos do teu povo. Do teu povo quem? Do Brasil? Não, do teu povo Daniel. Quem é? Israel. Então a gente pode ver que Miguel é o anjo que protege Israel, que protege o povo escolhido. Ele se levantará a favor dos filhos do teu povo e haverá um tempo de tribulação como nunca houve desde que existiu nação até então. Mas naquele tempo o teu povo, todo aquele cujo nome estiver escrito no livro, será liberto. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Ó, Daniel falando da ressurreição, gente. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, o fulgor do céu. E os que converterem a muitos para a justiça brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Nesse contexto, a gente pode entender que essas estrelas que ele vai lançar por terra são os santos do Senhor e que ele vai pisar por um tempo durante a grande tribulação, né? Contexto de Daniel 7, que fala que os santos serão entregues por um tempo. Contexto de Apocalipse 13, se eu não me engano, né? Então, a gente se encaixa, quando a gente olha para isso como sendo santos, é a interpretação que melhor se encaixa nesse texto. Vai ter gente que vai falar, não, são anjos, mas por que ele vai pisar em anjos? Por que ele pisaria em anjos? Qual é o contexto disso? Onde mais na Bíblia está dizendo isso? Né? Então, eu aprendi agora nesse estudo com a equipe da FAI a interpretar dessa forma, e eu, de fato, acho que encaixou no texto e no contexto. Ainda mais olhando à luz de Daniel 12 e de Daniel 11. Tá? Vamos ler um texto de Apocalipse 12, para a gente confundir a cabeça. Apocalipse 12, 7 diz assim, 7 a 14. Eu vou ler, 7 a 12, não sei. Então houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. A gente acabou de ler em Daniel 12 que Miguel vai se levantar.
Apocalipse 12 está falando a mesma coisa. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e seus anjos reagiam. Mas estes não prevaleceram e perderam seu lugar no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então veja, quem está lançando por terra aqui não é o anticristo. Quem está lançando por terra aqui é Miguel e seus anjos. Lançando quem por terra? O diabo e os seus anjos. Então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora chegaram a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque o acusador de nossos irmãos foi expulso. Ele, que de dia e noite os acusava diante do nosso Deus. Onde que Satanás acusa a gente? Diante de Deus. Em Jó, quando a gente lê a história de Jó, a gente vê que o diabo, ele tem acesso ao trono de Deus, ele chega até o trono de Deus para nos acusar, né? E aí aqui em Apocalipse 12 fala que ele nos acusava de dia e de noite, mas que ele foi expulso, né, da presença de Deus. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Então quem, né, que diante da morte não amou a própria vida? Os irmãos, porque o acusador de nossos irmãos foi expulso. Eles o venceram. Quem o venceram? Os irmãos o venceram, os santos o venceram. Como que venceram? Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho do Cordeiro. E mediante a morte, mesmo diante da morte, né? Apocalipse 6 vai falar dos martírios que vão acontecer nos tempos do fim. Apocalipse 7 vai falar depois também daqueles que estavam com vestes brancas, né? Então esses que diante da morte não amaram a própria vida. Por isso alegrai-vos, ó céus, e todos vós que neles habitais, ou seja, os seres celestiais, né, se alegrem. Mas ai da terra e ai do mar, pois o diabo desceu até vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Pouco tempo lhe resta. Quanto tempo lhe resta? Se vocês continuarem lendo, mesmo em Apocalipse 12, aí na sequência, vocês vão ver que resta ao diabo um tempo, tempos e metade de um tempo. Alguns textos em Apocalipse vão falar 42 meses. Tem como ser mais exato? Alguns textos em Apocalipse vão falar 1.260 dias. 1.260 dias é igual a 3 anos e meio, um tempo, tempos e metade de um tempo, e é igual a 42 meses. Tem como ser mais específico? Esse é o tempo que resta para Satanás quando ele for lançado da presença de Deus e não tiver mais acesso à presença de Deus para nos acusar como ele faz de dia e de noite diante do Senhor, né? Ou constantemente, né? Dia e noite aqui é constantemente. Assim como a gente vê no livro de Jó, né? Muito bem, voltando a Daniel 8:11, uns 10 minutos, não vou chegar nos 2.300 dias, a não ser que vocês falem que a gente pode continuar. Mas Daniel 8:11, 12, transgressão, o exército e os sacrifícios. Esse seria o headline desses dois versículos. Veja que até agora a gente conversou sobre Daniel 8:9 e Daniel 8:10, 2 versículos em 40 minutos. Versículo 11, ele cresceu até confrontar o príncipe do exército, ele tirou o holocausto contínuo do lugar do seu santuário e foi jogado por terra. Ele, o anticristo, cresceu, ele se exaltou, ele exaltou a si mesmo. Contra quem? Contra Jesus, o príncipe do exército. Para confrontar o príncipe do exército. 2 Tessalonicenses 2:4 vai falar assim, ele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração. Então, ele se exalta, ele se levanta contra. Tá? Então, ele se levantou contra... ele se exaltou, né? Ele se exalta contra Jesus ou contra o príncipe do exército. Ele retira o holocausto diário. Então, para ele retirar o holocausto diário, significa o quê, gente?
significa que tem templo e que tem holocausto. Né? É isso que a gramática está dizendo. Tá? É isso que o texto está dizendo. Que tem templo, que tem holocausto. Então, um dos grandes sinais do fim dos tempos que a gente pode aguardar é a reconstrução do templo em Jerusalém. Porque o anticristo ele vai tirar o holocausto do templo, ele vai cessar o holocausto. Veja essa citação de Red Kelly. Precisamos entender a necessidade profética do terceiro templo antes mesmo da destruição do segundo templo. Gente, veja que Daniel está profetizando coisas a respeito do templo numa época em que nem templo tinha, certo? Quando eles foram levados cativos para a Babilônia, o templo foi destruído. Não tinha nem templo quando Daniel estava vendo essas coisas e profetizando essas coisas. Da mesma forma que não tem templo hoje, e isso está na palavra, que vai ter um templo, vai ter sacrifício. Então vai ter um terceiro templo. E não só vai ter um terceiro templo, quanto vai ter um quarto templo. Porque Jesus vai restaurar o templo, é isso que está falando, na continuidade do texto que a gente vai ver. Então é meio louco a gente pensar isso, vai ter gente que vai falar contra, que imagina que o templo que Jesus destruiu o templo quando ele veio, porque o templo não é aquele lugar, mas sim é o templo do Espírito e tudo mais. Sim, é verdade isso, e o sacrifício de Jesus, porque daí tem muita gente que vai falar, não, mas isso é negar o sacrifício de Jesus e tudo mais. Na verdade, o que a gente vai precisar entender é que nós, como uma igreja que crê já no sacrifício de Jesus, como um sacrifício único, exclusivo, que não há necessidade mais nenhuma de sacrifício, nós vamos ser testemunha para Israel de que aquele sangue de sacrifício que eles vão começar a fazer de novo, que aquilo não vai salvar eles. O que vai trazer salvação para eles é eles crerem no Messias que já veio, né, e que virá como Messias para cumprir todas as coisas. Né? Mas a gente vai ver depois que Jesus vai restaurar o templo e vai restaurar o sacrifício. E aí a gente vai ver textos em Ezequiel mais para frente, a gente vai ver textos que vão falar sobre a era milenar e sacrifícios na era milenar. Então é uma coisa meio louca para nossa cabeça agora. Eu não quero tocar nesse assunto agora, porque ainda não é meu domínio, não tenho conhecimento, embasamento, assim, né? Não é nem conhecimento, mas ainda não estudei o suficiente para falar sobre isso. Mas é o que está nos profetas, e se está na palavra, a gente tem que entender como algo que vai se cumprir. A palavra ela não se contradiz. Então, quando a gente vê em Hebreus que fala que o sacrifício de Jesus ele é um sacrifício perfeito, exclusivo, que não há necessidade de sacrifício, sim, é verdade, não há. E se continuar acontecendo sacrifício na era milenar, isso não anula o poder do sangue de Jesus. Né? O que a gente pode entender é que há a possibilidade de continuar vendo o sacrifício como uma forma de honra e de adoração. Mas, como eu disse, não vou explorar muito a fundo nesse tema agora. Mas é importante a gente entender que a gente já viu Jesus falando em Mateus 24 que ia acontecer um ato abominável no templo. E quando isso acontecesse, ele ia voltar. Né? Então, se vai acontecer um ato abominável no templo, tem que ter um templo, tem que ter sacrifício acontecendo no templo. E aqui a gente vê em Daniel 8 que o holocausto contínuo foi retirado. Então, não só tinha o templo, mas como tinha sacrifício, vai ter, né? Sacrifício acontecendo no templo. Ainda no versículo 11, o lugar de seu santuário foi jogado por terra. E um exército lhe foi entregue. Então, o que é esse santuário? O que é esse lugar do seu santuário? É importante a gente entender seu santuário de quem? Santuário de quem? De novo, se a gente ler aquele texto de Apocalipse 12, olha o que acontece com o diabo. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e seus anjos reagiam, mas estes não prevaleceram, e perderam seu lugar no
céu. No céu. Então o diabo vai ser expulso do seu santuário, do seu lugar de acesso, ou de prestígio, ou de habitação, ou de, não é nem prestígio a palavra, mas de poder, vamos dizer assim. Tá? Então, se a gente entender aqui... Opa, estou voltando muito. Desculpa. Também se encaixa melhor no texto se a gente entender que esse primeiro momento que aparece o seu santuário é o santuário relacionado ao anticristo, relacionado ao poder que vem através de Satanás para o anticristo. A gente vai ver que que a partir do momento que acontece o ato abominável e que aí vem essa batalha espiritual de Miguel e seus anjos contra Satanás e seus anjos, aí Satanás é lançado para a terra e aí ele dá poder à besta. E aí que a besta é exaltada e recebe poder que não vem dela mesma, mas que vem do próprio diabo. Então a gente vê que o anticristo, ele é basicamente uma figura contra ele, por isso que a gente chama ele de anticristo, a Bíblia chama ele de anticristo, porque ele é uma figura completamente inversa a Cristo, e ele vai receber poder de Satanás quando Satanás for lançado por terra. Né? Além, obviamente, da soberania de Deus, que, como fala em Daniel 7, que os santos serão entregues na mão dele. Né? Então, tem a soberania de Deus por trás de tudo isso. Mas o diabo vai dar o poder dele para o anticristo, quando ele for lançado por terra. Paulo fala a mesma coisa em 2 Tessalonicenses 2:9. Vou ler lá para vocês. Segundo Tessalonicenses 2:9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Ou seja, quando Satanás for lançado, ele vai dar poder, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Então, o próprio diabo vai dar poder para o anticristo nesse tempo. A gente vê ainda no versículo 11 a transgressão. Por causa da transgressão, o exército vai ser entregue um exército a ele, ao anticristo, tá? E o sacrifício contínuo também, ele vai destituir o sacrifício contínuo. Então, por causa da transgressão, por causa do ato abominável da transgressão, ele vai ter um exército a favor dele. E aqui não é algo figurativo, é uma coligação mesmo de nações que vão apoiar, e ele vai ter um exército à disposição dele, e através desse exército ele vai impor perseguição, e é nesse momento que a gente vai ter a grande tribulação desses 3 anos e meio de perseguição contra o povo de Deus, tanto quanto os escolhidos de Israel, quanto nós, os santos gentios. Que é essa parte que fala: um exército lhe foi entregue, né, no versículo 12. Então, um exército lhe foi entregue. Por causa da transgressão, ele vai ter esse exército. Que vem, entendam, né? É uma coisa muito difícil de entender. Quando a gente fala, vocês já ouviram falar em potestades, poderes do ar, né, potestades espirituais? A gente já ouviu esses termos, né? E a gente, às vezes, não entende muito bem o que está se dizendo. Mas, por exemplo, quando a gente vê Miguel como sendo um anjo responsável por Jerusalém, por Israel, ele é como se fosse um desses poderes celestiais, né, sobre Israel. É um domínio nas regiões celestiais. Então, nossa condição de mente humana, a gente não consegue alcançar a grandeza do pensamento de Deus, como funcionam as coisas, né? Mas esses poderes nas regiões celestiais, eles estão constantemente em conflitos, né? Por exemplo, em Daniel 9, a gente vai ver que o anjo foi
Daniel estava jejuando e orando, e o anjo fala que ele foi retido pelos poderes. Deixa eu tentar achar esse texto para ler para vocês. Voltei o rosto ao Senhor, Daniel 9:3. Voltei o rosto ao Senhor para buscar com oração, súplica, jejum, pano de saco, cinzas. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei. E aí Daniel discorre sobre a oração de Daniel. No momento que aparece o anjo para ele, de onde estás? Falava eu ainda e confessava o meu pecado. Quando o homem Gabriel, ou seja, quando o anjo Gabriel, que eu tinha observado na minha visão, veio rapidamente voando e tocou a hora do sacrifício da tarde, ele queria instruir-me, falou comigo, dizendo: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido, no princípio das suas súplicas. Que ele já vai falar das 70 semanas. Tem alguma parte antes disso? Por que eu não marquei antes? As coisas vão surgindo na cabeça e depois que durante a aula. Quando fala que depois de 21 dias, sabe o texto que eu estou procurando? Daniel orou, daí depois de 21 dias, alguém está aí na ponta da língua para soprar para mim? Mas tem escolar, não sei, Deixa eu ver, Google, hein? 10, 12, não. Pode ser no 10 também, pode ser que eu esteja errado. 10, 12. Isso. 10, 12, não é no 9, é por isso. No 10, 12, fala assim, ó. Então me disse, vou ler a partir do versículo 10. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me, me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. E ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo essa palavra, me pus em pé tremendo. Então ele me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que você inclinou o seu coração a compreender, ele está falando desde o primeiro dia que você começou a jejuar, a orar, para entender essas coisas, e humilhar-te perante o teu Deus. Lembra que Daniel 9 fala que ele começou a orar com pano de saco. E humilhar-te perante o seu Deus. Foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia, isso é uma potestade nas regiões celestiais, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Ele ficou batalhando com essa potestade nas regiões celestiais para ele conseguir quebrar essa região, vamos dizer assim, e chegar onde Daniel estava e poder falar com Daniel e se revelar a Daniel e contar as coisas para Daniel. Né? Então, veja isso, o príncipe da região da Pérsia me resistiu por 21 dias, até que quem veio para resgatar a situação, resolver tudo? Miguel, que é o príncipe do exército, ou príncipe, vamos dizer assim, de Israel, né? Do povo de Deus, o anjo que se levanta em favor do povo de Deus. Né? Um dos primeiros príncipes veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia, ou seja, um anjo que estava vindo foi barrado por algum ser celestial que era um príncipe da Pérsia, das regiões celestiais, daquelas regiões, e ele foi barrado. Então, é interessante a gente ver que, assim, não são só os governos humanos que regem sobre a Terra, né? Mas existem governos e potestades nas regiões celestiais. Então, é um negócio muito louco a gente tentar imaginar e compreender, mas a gente tem que trazer isso à mente quando a gente está falando dessas coisas, né? E entender que, sim, quando é engraçado a gente falar onde está o diabo agora. Se a gente for avaliar conforme Apocalipse 12, ele está no céu.
Porque o Apocalipse 12 fala que ele está lá diante do trono de Deus, acusando a gente dia e noite sem parar, né? É a mesma coisa que fala em Jó, que o diabo ele ia diante de Deus para acusar Jó, para trazer acusações contra Jó e para provocar Deus a trazer sofrimento para a vida de Jó, né? Então, é muito louco a gente pensar nessas coisas e ver essas coisas. Eu quero concluir só essa parte que a gente está seguindo antes da gente entrar nas... então já seria... não, prosperou. E esse último slide, então, seria a parte de... não, tem 2 ainda. O exército, tá bom? Aí a verdade é lançada por terra, né? Então, a verdade é lançada por terra. No versículo 12 de Daniel 8, fala que ele lançou a verdade por terra e fez o que era do seu agrado e prosperou. Paulo vai falar em 2 Tessalonicenses que as pessoas elas vão ser enganadas, né? Elas vão ser dominadas por um profundo engano porque elas não amaram a verdade. Veja bem, o anticristo vai jogar a verdade por terra. Ele vai praticamente constituir novas realidades. É um negócio fora da nossa mente no momento, né? Mas ele vai constituir novas realidades, novas verdades, né? Porque a verdade vai ser lançada por terra, né? E Paulo alerta com relação a isso em 2 Tessalonicenses, dizendo que o nosso posicionamento tem que ser um posicionamento de amar a verdade, porque aqueles que não amarem a verdade, eles vão ser submetidos a esse profundo engano, né, e vão perecer, né? É isso que está lá em 2 Tessalonicenses 2. E o último ponto que eu queria ressaltar aqui é essa questão de que ele fez o que ele queria fazer e ele prosperou. Vamos pregar a teologia da prosperidade aí, irmão? Aí complica, né? Porque quem prosperou aqui nesse versículo foi o anticristo, que prosperou em tudo que ele quis fazer. Fez o que era do seu agrado e ele prosperou. Olha o que está escrito em Daniel 8, 24. Daniel 8, versículo 24. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Ele vai prosperar contra o povo santo. Apocalipse 13, versículo 7. Diz assim: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E, obviamente, Daniel 7, a gente já estudou sobre isso, que os santos são entregues na mão do anticristo por um tempo, tempos e metade de um tempo. Bom, temos 2 opções. Uma é a gente parar agora, são 8 e 8. Outra é a gente continuar mais meia hora e encerrar Daniel 8. Paulo, o que você diz? Cara, o pessoal que precisa dizer aí, são mais 22 minutos. Não tem nela. Mais 22 minutos. Caio diz que sim. A Fernanda diz que sim. A Gabi diz que sim. Asher diz que sim. Débora diz que sim. Então vamos seguir rapidão. Vou seguir rapidão na parte mais polêmica, que vocês iam querer que eu demorasse mais. Bom, com isso a gente basicamente conclui Daniel 8, do versículo 1 ao 12, mas a gente já falou dos versículos 15 até o fim, e a gente pulou os versículos 13 e 14, certo? Lembra disso? A gente pulou 13 e 14. Por quê?
Versículo 13 e 14 fala de uma tal de 2.300 tardes e manhãs de tribulação. Então veja o que diz o texto. Depois ouvi um ser santo que falava e outro ser santo disse àquele que falava. Então, de novo, um diálogo entre dois seres angelicais, dois seres celestes. Não vamos passar por cima dessa evidência. Porque eles não estão falando entre eles para eles mesmos entenderem. Eles estão falando entre eles para a gente entender. Até quando vai durar a visão? Essa é a pergunta que um ser celestial faz para o outro anjo. Até quando vai durar a visão? Qual visão? Do holocausto contínuo, da transgressão assoladora, a entrega do santuário e do exército para serem pisados. Então aqui apareceu a palavra santuário de novo, a gente vai ver que não é o mesmo que o seu santuário, que seria o santuário do qual ele vai ser destituído, né? Versículo 14, e ele me respondeu, 2.300 tardes e manhãs, então o santuário será purificado. Resposta simples, 2.300 dias é o prazo para que isso aconteça. Gente, não vamos ignorar esses números evidentes e literais na Bíblia. Tá? Tardes e manhãs são tardes e manhãs. Quando a gente vê a história da criação, houve tarde e manhã, primeiro dia. Houve tarde e manhã, segundo dia. 2.300 tardes e manhãs são 2.300 dias. Ponto. Agora, 2.300 dias para quê? Tá? Então, o que são esses 2.300 dias para quê? Veja que o versículo 13 é a primeira referência bíblica, é a primeira citação na Bíblia de algo que está grifado ali em negrito como transgressão assoladora. Vocês se lembram quem falou de uma tal de uma transgressão assoladora em Mateus 24? Quem falou disso? Quem se lembra? Quem falou em Mateus 24 da transgressão assoladora? Abre o áudio e fala. Em Mateus 24, Jesus fala assim, lembra? Quando virem o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Ou seja, vai lá ler cabeção Daniel, se você nunca leu Daniel. É isso que Jesus falou para os caras lá. Só que os caras já sabiam o que ele estava falando. Né? Eles eram os discípulos escolados ali de Jesus. Então, quem lê, entenda. Veja bem, é o primeiro momento em Daniel que aparece esse termo, a transgressão assoladora. Então, esses dois versículos de Daniel eles são extremamente importantes para a gente entender os contextos, os tempos do fim. E o que são esses 2.300 dias, e onde ele se encaixa, e como que funciona. Isso quer dizer que a gente pode marcar a data da volta de Jesus? Não. Por que não? Porque a gente ainda não tem essa informação. Só que a gente tem uma informação de que a pergunta de um anjo para o outro foi até quando, ou seja, quanto tempo vai durar do início do sacrifício diário no templo até que o templo seja purificado, porque ele fala 2.300 tardes e manhãs até que o santuário seja purificado, ou seja, até o fim de todas as coisas, até quando Jesus vier e purificar o santuário e restabelecer a ordem do santuário. Tá? Então, primeiro, precisa ter um templo, certo? Quando a gente vê em Israel acontecer, ou começar a acontecer a movimentação da construção de um templo, e a gente vê a inauguração desse templo com um sacrifício diário sendo implantado, a gente pode contar 2.300 dias. 2.300 dias para Jesus resolver toda a parada. Tá?
Por que a gente sabe disso? Porque Jesus fala da transgressão assoladora em Mateus 24, porque, segundo a Tessalonicenses 2, Paulo fala sobre a transgressão assoladora, porque Daniel 9, 10, 9, 11, 12 vai falar sobre a transgressão assoladora, e porque o anjo está falando aqui em Daniel 8, 14, que vai durar 2.300 dias até que o santuário seja purificado. Vamos entender isso melhor, então. Olha de novo para a pergunta. Até quando durará a visão sobre o holocausto contínuo, a transgressão assoladora, a entrega do santuário e o exército sendo pisado? Então, a gente viu dois contextos diferentes de santuário. A gente viu o santuário, que seria a habitação onde o diabo vai perder o seu acesso ao trono e que ele vai ser jogado para a terra e ele vai dar o seu poder à besta. Então, a gente viu essa destituição do santuário da besta, do santuário do inimigo. Agora, esse santuário aqui, que a gente está vendo aqui é o holocausto contínuo no santuário, no templo. Tá? E aí a gente vai ver, por exemplo, Daniel 8, 13 e 14 está falando do santuário no templo. Então, é o mesmo santuário que está lá em Mateus 23. Quando a gente olha em Mateus 23, 38, por exemplo, quando o Senhor fala Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis acolher vocês como a galinha juntos, seus filhotes debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Então, vocês não vão mais me ver até que, né? Desculpa, mas vocês não quiseram. Eis que a vossa casa, eis que o templo, a vossa casa ficará deserta. Então, essa referência à transgressão assoladora que vai entregar o santuário, entregar a casa para ser pisada. Né? Então, a casa vai ficar deserta, vai ficar desolada. Outras versões vão falar, eis que a sua casa ficará desolada. E depois, Mateus 24, 15, Jesus fala, quando vocês virem a transgressão abominável, ou o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, no santuário. É desse santuário de Daniel 8 que Jesus está falando. Né? Segundo Coríntios 2, 4. O qual se opõe, qual quem? O anticristo, se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Lembrando que ele não vai se apresentar como Deus, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Não, ele fala contra Deus. Ele vai se apresentar como sendo Deus, e não como sendo o nosso Deus. Entende a diferença? E ele vai se assentar no santuário de Deus. Olha que ato abominável, né? Além do ato abominável que vai acontecer no santuário, que a gente não sabe direito o que pode ser, mas diz que ele vai se assentar no santuário e vai se proclamar como sendo o próprio Deus. Né? A gente muitas vezes entende, eu estava ouvindo isso numa aula, a gente muitas vezes acha que o ato abominável no santuário, que pode ser o ato abominável no santuário, não, né? Que depois do Apocalipse, quando fala da marca da besta, vai falar que eles vão ter uma imagem da besta ou algo que representa a besta. E às vezes a gente entende até olhando para o futuro e para a tecnologia, uma imagem holográfica e tudo mais. E aí eu vi esse cara falando que pode ser tão simples quanto uma bandeira, né? Pensa nisso, uma bandeira que representa um governo, um império, em que as pessoas têm que se prostrar diante daquilo. Se prostrar o corpo, baixar o corpo diante daquilo, talvez, mas muito mais se submeter àquela verdade, né? Se submeter àquela instituição. Então,
Às vezes a gente fantasia muito, mas pode ser uma coisa muito mais simples do que a gente está pensando. Né? Por exemplo, não estou falando que é isso, né? Mas, por exemplo, vocês já viram esses vídeos de tortura do Islã? Sempre tem atrás deles uma bandeira do ISIS, né? Em que tem lá um escrito que fala não há outro Deus além de Alá. Né? Então, pode ser muito bem uma coisa tão simples como essa. Né? Uma bandeira em que as pessoas têm que se curvar em relação a isso e se submeter a isso. Os santos vão ser pisados. Então, ele fala que a pergunta ainda está referente ao holocausto contínuo, a transgressão, os santos serem pisados, o exército ser pisado. Lembra quando a gente olha para as estrelas que vão ser pisadas em Daniel 8, no início de Daniel 8, acho que no versículo 10 e 11. Daniel 7 vai falar que os santos vão ser entregues na mão da... Apocalipse 6, 9 a 11 vai falar dos mártires, né, daqueles que vão sofrer o martírio como testemunho para o Senhor. Apocalipse 7,14 fala que depois João fala que viu uma multidão vestida de branco, que são esses mártires, né? Ou seja, são esses santos que foram pisados pela besta, né? Esses santos que foram aparentemente vencidos pela besta. Né? Mas lembra, Apocalipse 7,14 fala que eles não amaram a própria vida. Eles não amaram a própria vida. Né? Então a gente precisa desenvolver esse tipo de pensamento. Aliás, tem um livro muito bom que eu recomendo para vocês, que é do Dalton, que chama Até a Morte. Não está não. Chama Até a Morte. É um livro que fala sobre a perspectiva do martírio na vida cristã. Algo muito impopular nos dias de hoje. Ninguém quer falar sobre isso. Olha que interessante. Eu tentei fazer uma linha, não uma linha do tempo, mas um gráfico aí para a gente entender o que são esses 2.300 dias. Então, de acordo com Daniel 8, 13 e 14, o que o anjo está dizendo é que do momento em que tiver o holocausto acontecendo no templo, vai acontecer a transgressão, os santos vão ser pisados, etc., até o tempo do fim, ou até a purificação do santuário, vão ser 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 dias. Quando a gente lê Daniel 12, a gente vai ver uma outra informação muito interessante e que vai diminuir a nossa linha do tempo para a gente entender um pouco melhor onde se encaixam esses dias. Então, Daniel 12, no versículo 11, vai dizer assim: depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação assoladora ou desoladora, haverá ainda 1.290 dias. 1.290 dias. Então, se a gente entender que os 2.300 dias são de quando começa o sacrifício do templo, aí Daniel 12 vai falar que quando acontece o abominável da desolação, é 1.290 dias. Ou seja, Daniel 8 apresenta no ponto A. Né? O ponto A em Daniel 8 é o início do holocausto e o ponto final é a restauração do santuário. Daniel 12 apresenta um segundo ponto de início, uma segunda referência, que seria quando o holocausto é retirado do templo e quando acontece o ato abominável no templo, aí a gente conta 1.290 dias. Qual é o período da grande tribulação? Quantos dias? Quantos meses? Quantos anos? Lembra? Tempo, tempos e metade de um tempo. Isso é 3 anos e meio, certo? Apocalipse vai falar 1.260 dias ou 42 meses. O que Daniel está falando aqui, ele está dando 30 dias a mais em alguma coisa aqui, que depois a gente vai tentar entender o que são esses 30 dias a mais, que Apocalipse não fala desses 30 dias a mais.
Apocalipse fala de 1260 dias, o Daniel está falando de 1290 dias, então tem 30 dias aí que a gente precisa encaixar na linha do tempo, mas ele está falando de 1290 dias de grande, intensa tribulação, que é de quando acontece o abominável, a abominação assoladora no templo, quando retirado o holocausto do templo, até que Jesus restaure o templo, restaure o sacrifício no templo, restaure o templo para o seu local de justiça e dignidade. E aí eu coloquei aqui em letras garrafais: o santuário será purificado, restaurado. É o fim de todas as coisas. Jesus vai restaurar o santuário. É literal isso, não é vai me restaurar o coração. Não tem como a gente olhar para o texto e não entender isso como literal, como sendo de fato o santuário que vai ser purificado pelo Senhor Jesus, restaurado para a sua dignidade, para o seu plano original. Né? Lembrando que é dali que o Senhor vai estabelecer o trono do reino milenar dele. Né? O trono no monte do Senhor, né? No Monte Sião, de Sião, a lei do Senhor vai fluir a partir de Sião. Né? Então é ali que o Senhor vai estabelecer, no templo do monte, ali que o Senhor vai estabelecer o trono dele, ali que Jesus vai reinar no reino milenar sobre a terra. Certo? Aí vocês podem ler depois 2 Tessalonicenses 2, vocês vão ver mais evidências sobre isso, né? E até mesmo sobre a literalidade da restauração do templo. E se a gente tivesse um pouco mais de tempo, eu leria com vocês 2 Tessalonicenses 2 inteiro. Mas depois, com calma, vocês podem ir lá ler, para que vocês leiam 2 Tessalonicenses 2 à luz de tudo aquilo que a gente conversou até agora e à luz dessa última evidência de que o santuário vai ser purificado, ou seja, o Senhor está dando um número exato para a gente, 2.300 dias. Quando vocês virem isso acontecer, pode contar 2.300 dias e eu vou restaurar o santuário, purificar o santuário. Né? Muito bem, a gente está só começando, a gente vai ver que vai ter muito mais informação de tempo em Daniel 9, com as 70 semanas, né? Depois a gente vai ver esses 1.260 dias. Depois, aliás, 1.260 dias não, né? 1.290 dias de Daniel 12, e depois ele continua para dar nó na nossa cabeça, porque depois ele continua e fala assim, ó, Daniel 12:11, né? Haverá ainda 2.290 dias. Aí no 12 fala assim, bem-aventurado o que espera e chega até 1.335 dias. Ou seja, o que vai acontecer então? 1.290 já tem 30 dias a mais aí. E depois ele fala, tá bom, vai durar 1.290 dias, mas bem-aventurado é aquele que chegar no dia, nos 1.335 dias. Né? Ou seja, o Senhor está trazendo uma outra informação para nós de tempo, para a gente considerar. E o Fernando acho que está fazendo uma pergunta aqui. O anjo que estava conversando com Gabriel antes de dar a explicação da visão poderia sugerir que fosse Jesus? Notei que o anjo não identificado, meio que mandou Gabriel explicar a visão para Daniel. Eu acho que pode dar margem para a gente entender isso, mas eu não tenho uma resposta exata para você, Fernando, porque o texto não fala exatamente, né? Ele não,
Porque quando Jesus aparece em alguns textos do Antigo Testamento, ele recebe o título lá de anjo do Senhor, né? O anjo do exército do Senhor, quando ele aparece para Josué. Então, eu acho que como aqui só fala que um falou para o outro, no meu ponto de vista, dá a entender que são seres que têm a mesmo nível hierárquico, vamos dizer assim. Embora eu pense que mesmo entre os anjos existam, como a gente vê, o anjo Gabriel, o anjo Miguel, existam níveis hierárquicos entre eles também, mas eu acho que são dois seres iguais, né? Por exemplo, pode haver, o que eu estou querendo dizer com isso, há uma diferença hierárquica entre o Paulo e eu, por exemplo, né? O Paulo é o pastor de vocês, então há um nível hierárquico diferente, mas ao mesmo tempo nós somos iguais, somos seres iguais diante de Deus. Então, eu acho que nesse texto, esses dois anjos são tratados como iguais. Perguntas? Gostei da pergunta da Fernanda, muito boa. Eu queria calcular aqui a diferença, mas meu computador não está abrindo, não. Calculadora. Abriu. Não. A diferença dos 1.260 dias para os 1.335 dias, dá 75 dias de diferença, ou seja, aliás, se for ver dos 1.290 dias, né, dá 45 dias de diferença. Ou seja, 45 dias para alguma coisa acontecer. Existem teorias a respeito disso? Sim, existem. Né? Existem teorias, por exemplo, de que a gente está falando de algo real. Jesus não vai voltar com uma varinha mágica na mão. Né? Jesus vai voltar com uma espada na mão, não é com uma varinha mágica. E vai ter guerra, vai ter gente morta, vai ter essas coisas. Então, acho que pode ser, existem teorias que falam que vai haver um tempo para que as coisas sejam organizadas, vamos dizer assim, para que haja uma vamos pensar num evento mais ou menos assim. Jesus veio, conquistou, venceu a batalha, taraná, taraná, e daí ele vai começar e aí a gente vai começar a organizar a posse do Senhor, vamos dizer, a cerimônia de posse, a inauguração do reino. Então, existem teorias que vão levar a gente a entender que essa diferença de dias pode estar relacionada a isso. Caio, quando ele diz que as estrelas serão jogadas por terra, isso seria o início da perseguição aos cristãos, onde iriam ser perseguidos e mortos os grandes ícones de Deus na terra, por assim dizer. Não entendi a segunda pergunta, Caio, mas a primeira pergunta, sim, são os santos que vão ser entregues na mão da besta durante esse tempo. Então, aqueles textos que a gente leu no próprio livro de Daniel, que fala que que compara os sábios do Senhor, né, aqueles que vão ter entendimento do Senhor naqueles dias, como estrelas que brilham, né, como estrelas que são testemunha, que brilham diante do Senhor. E aí essas estrelas seriam jogadas por terra para serem pisadas pela besta. Então, sim, os cristãos são os santos que vão ser pisados pela besta. Né? Agora, onde seriam perseguidos e mortos os grandes ícones de Deus na terra? A pergunta é onde os mártires vão sofrer o martírio? Mais ou menos isso a pergunta? Mais ou menos? Eu não entendi, então, direito o que você... Eu vou para a próxima, daí eu vou... Asher perguntou, já que Miguel é o príncipe maior do povo de Israel, é possível que haja um sobre o Brasil também? Creio que sim, já que ali disse que havia uma potestade do príncipe da Pérsia. Será que no governo se estende a outras regiões, países? Creio que sim, creio que sim.
até em relação a isso, eu acho que isso teria que mudar até a nossa perspectiva de oração e de intercessão pelos nossos governos. Lembrando que a palavra fala que a nossa luta não é contra a carne, né? Mas contra o espírito e contra potestades nas regiões celestiais. Então pensa que a nossa luta não é contra o Bolsonaro ou contra o Lula ou contra o PT. Nossa luta é contra essas potestades nas regiões espirituais, para que a gente possa interceder pelo nosso país, interceder pelas nossas nações. Respondi mesmo, Caio. Não fica com a dúvida, não fica com a pulga atrás da orelha, não. Mas se você ler em Apocalipse 6, você vai ver a questão do martírio. No Apocalipse 6, de 9 a 11, você vai ver a perseguição, os mártires e tal. Daí Apocalipse 7 João vai falar dessa multidão com vestes brancas que chegavam. E aí ele fala que são aqueles que venceram a grande tribulação por causa do sangue do Cordeiro. As perguntas da Fernanda foram bem legais. É muito louco pensar isso, né? Tipo, regiões celestiais, potestades, poderes, eles, sei lá, lutando contra o outro, como diz em Daniel 10, né? No versículo diz que Miguel irá se levantar para o seu povo, que é o povo de Deus, sobre o avivamento que muitos dizem que irá acontecer no Brasil. Eu acho que seria o anjo guardião do Brasil se levantando. Eu acho que o avivamento está mais relacionado com o posicionamento do povo e o derramamento do Espírito e o agir do Espírito de Deus em nós. Mas eu creio que sim também, né, que a gente precisa, como eu falei, interceder em vista dessa realidade dos poderes nas regiões celestiais, né, para que a gente possa interceder para que o avivamento venha, né? Eu não sei se da mesma forma que o anjo foi retido para trazer revelação, não sei. Há uma coisa que eu não falei, que é muito importante, essa pergunta me levou a lembrar disso. Uma pergunta que sempre é feita, assim, que ainda não surgiu de vocês, mas que sempre é feita por que o anticristo ainda não se manifestou? Quem está resistindo ao anticristo de se manifestar? Quem vocês acham? Eu sei. Alguém quer chutar aí? Quem está impedindo o anticristo de se manifestar? Não entendi a pergunta. Por que o anticristo ainda não se manifestou? Quem está resistindo? Porque olha só o que fala em 2 Tessalonicenses 2. 2 Tessalonicenses 2, 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o anticristo, aqui fala o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Tarará, tarará, tarará. E aí vai falar no versículo 7. O ministério da iniquidade que já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quem é que agora detém o anticristo de se manifestar? Versículo 8. Então será de fato revelado o iníquo, aí você pode ler, revelado o anticristo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca. Lembra que eu falei lá, quando a gente leu em Daniel 8, que ele não vai ser morto com mão humana, né, mas vai ser morto pelo sopro da boca de Jesus, ou seja, pela palavra de Jesus. E destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, a manifestação da vinda de Jesus e o sopro da boca de Jesus, a palavra que vai sair da boca de Jesus, vai destruir o anticristo. E com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Desculpa, pulei um versículo. Versículo 8. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais, prodígios e mentira. Acho que perguntou, o diabo não precisa ser expulso do seu santuário antes?
A Asher está se tornando uma das melhores alunas. Isso é bom. É brincadeira, galera. Todo mundo é muito bom, mas onde... Ah, tá aqui. Eu tô procurando um negócio, não acho. O diabo não precisa ser expulso do seu santuário antes para manifestação do anticristo. Pois é, muito bem. Então, essa é a resposta da Asher, é uma resposta meio certa, né? Porque ela respondeu, mas não respondeu. Ela quis responder sem correr o risco de estar errada. Sim, o diabo precisa ser expulso para que o anticristo se manifeste. E quem está, então, quem é a pessoa que tem menos interesse no anticristo se manifestar não é a igreja. Para nós, quanto antes ele se manifestar, mais rápido as coisas vão acontecer, mais rápido Jesus vai voltar. O interesse de Deus é que o anticristo se manifeste e que a gente... Muita gente vai falar, não, é o Espírito Santo que está retendo o anticristo e tal. Mas, de fato, quem está retendo o anticristo é o próprio diabo que não tem interesse que o anticristo se manifeste. Porque quando ele se manifestar, vai ser quando Miguel vai se levantar, vai destituir e lançar o diabo para a terra, né, que a gente lê em Apocalipse 12, e aí fala que daí ele sabe que vai restar pouco tempo para ele na terra. Ou seja, ele sabe que a partir do momento que o anticristo se manifestar na terra, ele tem 1260 dias para ser. Então, ele está furioso com isso, ele está preocupado com isso, obviamente, ele não quer perder o acesso que ele tem, a posição de acusador que ele tem, né? E o que ele quer é que evitar isso o máximo que ele puder com o engano da igreja, com a mordidão da igreja, com as coisas que vão acontecer, né? Então, exatamente, ele sabe que a partir do momento que o anticristo se manifestar, o cronômetro está rodando contra ele. E é por isso que quando ele vier, gente, para esses 3 anos e meio na Terra, e ele der o poder dele na mão do anticristo, é, de fato, o período da grande tribulação. É um período como nunca antes, como diria o nosso antigo, saudoso prisioneiro, nunca antes na história, não vai ser desse país, mas nunca antes na história do mundo, da humanidade, não vai ter havido um tempo como esse que vai acontecer quando o diabo for lançado por Miguel e seus anjos fora do acesso das regiões celestiais, fora do acesso ao trono de Deus, para trazer toda a sua ira, toda a sua raiva para esses 3 anos e meio de grande tribulação, perseguição da igreja, perseguição do povo judeu. E junto com tudo isso, a gente tem que ter em mente que junto com tudo isso, por isso que vai ser um período absurdo, porque junto com tudo isso tem também os juízos de Deus sendo dispensados sobre a terra. Tem os selos de Deus sendo dispensados, abertos sobre a terra, os juízos do Senhor sendo liberados. Então, vai ser um tempo muito louco. Faz muito sentido. Muito bem. Última pergunta. Asher, eu quero ver você quando você estiver fazendo soaking lá na igreja, louvando, você de fato cantar essas coisas, sabe? Eu acho que esse é um dos papéis assim fundamentais da igreja. E eu acho que a gente vê isso em Apocalipse repetidas vezes, cânticos sendo levantados, cânticos sendo entoados em relação àquilo que o Senhor está para fazer, já fez e vai fazer. Então, transforma o conhecimento da palavra, o conhecimento que você tem adquirido, transforma isso em cânticos para o Senhor, cânticos espontâneos para o Senhor, na sua adoração, na sua entrega diante de Deus. Vamos ver a pergunta. Desculpa o comentário. Acho meio louco pensar que alguém já nasce predestinado a ser o anticristo, ou que não terá chance de conversão. Quando o diabo der o seu poder para essa pessoa, uma pessoa que não pode ser convertida. Ela falou que é um comentário, mas um comentário do que uma... Ah, não, o amém é para outra coisa. Enfim, a gente tem que entender e se submeter à soberania de Deus, né? Romanos vai falar quem conheceu a mente do nosso Deus. Jó vai falar, né? Tipo, eu falei besteira quando eu abri a boca para falar de Deus. Eu não tinha conhecimento de Deus. Então, quem entendeu a mente do Senhor? Quem pode compreender a soberania de Deus? Então, existem coisas que a gente não pode, não cabe a nós compreender, né?
Mas, por exemplo, a gente vê esse enredo acontecer na história de Deus, na história que Deus revelou para nós através da palavra, em vários momentos. Começa no Êxodo, vamos supor. Né? No Êxodo fala muitas vezes que o Senhor endureceu o coração de Faraó. Então era da vontade de Deus endurecer o coração de Faraó. Estava na soberania de Deus que o coração de Faraó estava endurecido. Mas aí em outros textos, em outros versículos, vai falar que Faraó mesmo endureceu o coração dele. Em outros ainda vai falar que o próprio coração se endureceu. Então, assim, falar sobre predestinação é uma coisa meio controversa assim, na igreja, né? Mas eu meio que creio que sim. Eu acho que a gente tem que lembrar também que as coisas acontecem para que se cumpra o plano de Deus, para que a glória dele seja revelada. Tudo que acontece tem o alvo principal de que a glória dele seja revelada. É mais ou menos assim, por exemplo, Judas foi predestinado a trair Jesus, você concorda? Agora, ele teve a chance de não fazer? Eu creio que sim, ele podia ter convertido o coração dele, mas não converteu. E se tivesse convertido o coração dele, teria uma outra situação que acarretaria no que acarretou. Né? Então, mas quando o Tessalonicenses fala do anticristo, ele fala o filho da perdição, ou seja, de fato é alguém que está predestinado para que isso aconteça. Né? É muito louco, mas, por exemplo, Nabucodonosor, ele não estava predestinado a ser a pessoa que levaria o povo cativo, ele também é uma outra figura do anticristo. Né? Esse Antíocos Epifânio, sei lá o que, ele não estava predestinado. Então, na verdade, ela está falando ali que ele foi escolhido para ser o anticristo. Eu, particularmente, não acredito que Deus pensa em fazer ninguém escolhendo. Sei lá, um bebezinho lá, falar, esse aí que vai nascer vai ser. Eu não acredito que aconteça isso. Embora, a gente já falou isso, é meio louco o que eu vou falar, não tenho certeza do que eu vou falar, é só uma coisa que eu penso. Os indecisos tapem os ouvidos. Uma coisa que eu acho é que Deus é um Deus eterno. Tá? Ou seja, se ele é eterno, ele já sabe o que aconteceu de trás para frente. É meio louco pensar nisso. Né? Se Deus é um Deus eterno, porque o que é eternidade? A gente não vive na eternidade. Deus vive numa esfera eterna. E quando Jesus encarnou na Terra, ele desceu e se limitou ao tempo e espaço, mas Deus não é limitado ao tempo e espaço. Então, se a gente pensar dessa maneira, ele já sabe o que aconteceu nos eventos escatológicos, ele sabe como que eu vou reagir no tempo do anticristo, por exemplo. Só quem vê novela que entenderá. No caso, ele não entendeu. Ele não Babei nesse caso. Mas bom, a gente já falou muito, mas são 15 das 9 da noite. Desculpem a gente. Lá é 5 para 10, né? Então, foi tal a cara de cansado de todo mundo. Paulo, qual é a programação da igreja para amanhã? Eles têm algum compromisso aí? Eu queria sugerir deles acompanharem 13h, né? Até postei no Instagram. Marquei a Catch the Fire. A FAI, que é a organização que meu irmão faz parte, lá no Oriente Médio, eles vão ter uma live com alguns irmãos aí do Brasil, na qual eles vão anunciar algumas parcerias, algumas coisas, alguns eventos, e ele falou que vai ter algumas surpresas interessantes aí para a gente avaliar. O que eu quero ressaltar para vocês é que praticamente, eu não me limito a esses caras, tá? De fato, não me limito a eles, mas praticamente 90%, vamos falar, do material que eu tenho preparado para vocês tem sido baseado em estudos que eles têm apresentado e disponibilizado de graça no site, no aplicativo deles. Então, vocês conseguem baixar todas as aulas, vocês conseguem assistir todas as aulas com legenda em português, todas as aulas de Daniel, de Mateus 24, e de outros textos que a gente ainda nem chegou, Ezequiel, Jeremias, Isaías. Os caras
Tem um estudo sobre escatologia riquíssimo e que está disponível de graça e com legenda em português já pronta para vocês. E aí amanhã eles vão anunciar, vai ter uma live a 1h da tarde. Então quem tiver disponibilidade, segue lá no Instagram, FAI Brasil, F-A-I Brasil. Mas acho que tem que baixar o app, né? Vai ter que baixar o app. Mas daí lá no Instagram fala como que baixa e tudo mais. Então não sei como está a programação da igreja, eu sei que amanhã vocês têm soaking, não sei como está sendo isso daí, o Paulo pode dar orientação melhor. Vou mandar o link para... Bom, a Larissa é quem cuida da conta do Instagram, eu marquei a CTF Cabo na conta do Instagram. Se for ela, é só ela pegar dali e compartilhar para todo mundo. Fechou, pessoal. Obrigado por permanecerem com a gente 2 horas hoje, quase. Uau! Mas a gente encerra, Daniel, 2.300 dias contando no relógio, vocês já sabem, hein? Quando inaugurarem o templo com sacrifício, vocês falam: Hey Siri, contagem regressiva, 2.300 dias. Certo, pessoal? Paulo não está se manifestando aí, ó. Tô dando tchau aqui. Eu não tô preocupada, porque eu não vou estar aqui nesses dias, desculpa. Desculpa, eu não vou estar. Aonde, Julia? Vai estar onde? Tá com Jesus. Ô, Senhor. Não leva a Juliana antes da hora, não, Senhor. Vai sim. Vai sim. Eu não aceito. Ô, Ju, você precisa ler esse livro Até a Morte. Eu vou... Nem todos, ele fala muito a respeito disso, assim, que nem todos estão destinados ao martírio, nem todos estão destinados a passar por isso, mas que todo cristão tem que viver uma vida, um mindset, uma forma de vida pronta para o martírio, né? Ou seja, aquilo que Paulo fala como eu já morri para mim mesmo e nasci para Cristo, né? Jesus fala, toma sua cruz e me segue. Então, o que eles estão falando quando eles falam disso, né? O que Paulo está dizendo quando ele fala, eu morri para mim, e daí ele fala, o morrer para mim é lucro e o viver para mim é Cristo. Então, que loucura é essa, você poder falar, morrer para mim é lucro? E não é morrer ali, sair numa cidade e morrer, né? Mas é morrer em vista desse testemunho, né? De testemunhar o Senhor até na morte. Né? Ai, Jesus. Vamos que vamos. A minha cabeça até coça. Embora. Mas eu acho que isso também faz parte, Ju, desse derramamento do Espírito Santo nos últimos dias. Essa não é uma força que vem de nós mesmos. Não é algo... Se a gente esperar que a gente vai se preparar nós mesmos para encarar esses dias, a gente está muito errado. Então, eu creio que essa onda de avivamento, de derramamento do Espírito que vai vir nos últimos dias, ela vai vir para exatamente preparar a igreja para ser como Daniel, né? E muitas vezes a gente vai encarar a perseguição e a tribulação e ser livre dela, como Daniel foi livre da cova dos leões. Mas o pensamento dele era de ser testemunha viva de Deus, para Deus, né? Ser testemunha de Deus vivo. E eu acho que é isso que Deus vai fazer com a gente, é isso que Deus vai fazer com a igreja, um derramamento do Espírito Santo. Então, quando a gente pensa, quando a gente fala assim, eu quero avivamento, a gente quer o avivamento para quê? Para cair no chão e ficar descansando lá 3 horas, entendeu? A gente tem que querer o avivamento para ser preparado pelo Espírito, refinado pelo Espírito para esses dias, né? Isso é o que eu acho. Vamos ver o que nos espera. Vamos que vamos. Fala, senhor Paulo, você está quieto? Eu sou calado. Paulo calado. Tá bom. Não, maravilha, cara. E a Stephanie, tá bom, gente, então vamos falar tchau. É hora de dar tchau, Isso.
Você só segura um minuto para mim, a hora agora que o pessoal vai se desconectar. E agora 10 horas eu tenho mentoria ainda para fazer, então ripa aí, galera. Fica aí, galera. Bye, guys. Bye, guys. Bye, guys. Não tem nenhuma oraçãozinha? Stephanie, hoje não foi requisitada a oradora oficial? Eu orei, Sim. Ou você ou a Fernanda pode orar, porque... Não, a Fernanda chega. Pai, eu quero te agradecer mais uma vez por essa noite, agradecer por essa reunião, agradecer pelo vida do Victor, que tem quebrantado o coração dele diante do Senhor para trazer tudo que ele tem aprendido aqui e compartilhado comigo e com todas essas pessoas, Senhor. Eu peço que o Senhor abra realmente os olhos e os ouvidos e o coração de cada um durante essa semana, esse resto de semana, para que eles ouçam o Senhor falar com ele de todas essas coisas que a gente aprendeu aqui hoje, Pai. Que a Tua palavra crie raiz no coração de cada um, Senhor, e que eles tenham um anseio de buscar mais e mais por eles mesmos, sobre tudo isso, sobre o Teu plano e sobre a vinda de Jesus, Pai. Eu peço que o Senhor abençoe cada um, a casa de cada um, no nome de Jesus. Amém.